Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre os querubins e serafins. Quero passar para vocês o que eu entendi na palavra sobre esses seres. Na verdade, falar sobre toda a família do céu e toda a família da terra. Esse texto que mostra que tem que tem seres no céu que tomam o nome do Senhor Jesus, e tem pessoas na terra que tomam também o nome do Senhor Jesus e que formam famílias. Esse texto se encontra em Efésios capítulo 3. O apóstolo Paulo fala de família duas vezes em Efésios. Uma em Efésios 2, lá no finalzinho, e outra em Efésios capítulo 3. Leia na sua casa. Eu vou tentar deixar o texto para vocês no comentário fixo, como eu sempre faço. Então, o apóstolo Paulo entendeu que existem famílias que tomam o nome do Senhor Jesus no céu e na terra. Um dia essas famílias vão se encontrar. Acredito que vai ser uma coisa muito linda da parte do Senhor. Quando essas famílias se encontrarem, todos nós vamos formar uma só família. E ainda vai existir as pessoas que são terrestres, né? Cada um com a sua categoria, que seria, primeiramente, os sacerdotes rebaixados, que estarão ali trabalhando para as 12 tribos de Israel literais, digo falando no milênio, e todas as outras nações restantes. Então até na terra tem vários tipos de categoria. Então assim a gente está vendo o universo do Senhor. Olhando daqui para frente, nós estamos vendo o universo do Senhor. Dentro desse universo, o que eu queria falar no vídeo de hoje é sobre os querubins, para mostrar que existe uma certa diferença entre querubins e serafins. E não é fácil falar sobre isso, porque você precisa estar familiarizado com o que eu vou falar, precisa de uma leitura em capítulos específicos, e aí você vai poder compreender o que eu quero passar com tudo isso. Quando você começa a olhar para todas essas coisas do céu, você começa a pensar nas coisas que são do alto, é mais fácil de você poder viver uma vida de ressurreição, e começa a se cumprir na sua vida aquilo que o apóstolo Paulo falou em Colossenses 3. Se você já ressuscitou com Cristo, pensa nas coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado. Então você vai pensar em toda a família do céu. Junta Colossenses 3 com Efésios 3, já que são cartas quase que gêmeas, e você vai ter essa informação. E aí você vai começar a pensar nas coisas que são do alto. É mais fácil para você ter uma vida de ressurreição, mesmo ainda não estando ressuscitado, e mesmo vivendo nesse corpo de carne, né, você vai poder ter mais força para vencer as tentações da carne. É assim que o apóstolo Paulo fala em Efésios 3, em Colossenses 3, em todas as cartas, resumido. Pensando sobre tudo isso, você vai ter mais vontade de ler os profetas, vai entender melhor as cartas do apóstolo Paulo, de onde ele tira certas expressões, enfim. Então vamos pensar nos querubins. Existe uma história maravilhosa sendo contada só com os querubins. E ela está em sequência mesmo. Se você pegar um aplicativo bíblico, né, para você fazer uma pesquisa com a palavra-chave, e se você digitar querubim, vai aparecer ali todas as vezes que aparece a palavra querubins. Querubim, querubins, e são muitas vezes. Só que se você prestar atenção, essas muitas vezes não são tão muitas assim. Porque vai aparecer muitas vezes a palavra querubim, mas às vezes todas elas fazem parte de um só grupo. Por exemplo, primeira vez que aparece querubim vai ser lá no Éden, quando o homem caiu, né? Adão pecou, os dois pecaram, então eles foram destituídos da glória de Deus, presta atenção nisso, expulsos da glória de Deus, perderam a vida eterna, porque eles eram feitos, né, imortais. E eles perderam até o acesso de poder recuperar isso, de poder pegar do fruto da árvore da vida, que era uma representação do nosso Senhor Jesus. E Deus colocou querubins, no plural, para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho fala de Cristo, a árvore da vida fala de Cristo, e eles não poderiam tocar lá, e existe um propósito lindo do Senhor para isso. E aí, de lá, a história vai pular diretamente para Êxodo, aonde vai falar de querubins, que o Senhor queria querubins bordados naquele véu que faz a separação entre o santo dos santos e o santo lugar, e depois os querubins na Arca da Aliança. Só aí já tem uma história contada.
Já daria para falar dessa história, né? Muito bem falado. Porque o que Deus estava querendo dizer com isso? Tem uma história ali entre todas as tribos, é claro, você deve conhecer isso, né? O porquê que o Senhor escolheu a tribo de Levi para cuidar das questões do tabernáculo e porquê que o Senhor escolheu a linhagem de Arão. Você deve saber tudo isso. E somente uma vez no ano um homem poderia entrar lá dentro, né? E antes de entrar ali, ele passava por um véu onde tinha querubins bordado. O que o Senhor estava dando a entender? Que todos os homens pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, mas que um dia um homem haveria de entrar naquele lugar, que seria uma representação do céu, e isso dá para entender pelo próprio livro da lei. Porque quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele falou várias vezes no livro da lei que era para Moisés fazer conforme o modelo que foi mostrado no monte. E o escritor de Hebreus ressalta isso na sua carta e ainda fala, porque ele entendeu muito bem, tinha os profetas, né? As visões de Isaías, de Ezequiel, que era um modelo do céu. Então, mas pelo livro da lei já dava para entender isso, porque o Senhor falou de um modelo que Moisés deveria fazer. Então o Senhor estava falando que todos pecaram, estavam destituídos da glória dele, e que um dia um homem haveria de entrar ali para fazer uma propiciação pelo povo. Porque o povo não poderia viver eternamente nessas leis, né? Com testemunho de leis escritas em tábuas de pedra, sangue de animais. O povo não poderia viver eternamente. Era algo para aprender sobre as coisas do Senhor, sobre as coisas do céu. Essa é a história que está sendo contada no livro da lei, se olhar para Gênesis e olhar para Êxodo. Então aparece muitas vezes a palavra ali querubim, mas faz parte de um grupo só. E aí tem querubins sobre o propiciatório e com as faces uma de frente para a outra, olhando para o propiciatório. Nada disso é à toa. E depois você vai ver que essa história dos querubins vai aparecer lá, acho que em Samuel, em Salmos, onde fala que o Senhor cavalga sobre querubins. Bom, essa é uma história aí à parte, né? Mas já é uma dica a mais do Senhor. Ou seja, os querubins servem para o Senhor cavalgar. Ele não precisa disso. Ele é onipresente. Ele pode vir do céu para cá em questão de segundos. Menos ainda. Aliás, ele está em todos os lugares. Mas ele tem que se comunicar com a sua criação. Entendeu? Tudo bem. Depois disso, você vai ver que Salomão, Deus ele amplia um pouco mais a visão. Quando Salomão edifica o templo. Aí você vai ver que tem uma modificação lá no templo. Não dá para falar todos os detalhes agora do Santo dos Santos, mas o Senhor pediu agora 2 querubins enormes, fora aquele da Arca da Aliança, aqueles 2 da Arca da Aliança, 2 querubins enormes, com todos aqueles detalhes que você pode conferir lá no livro de Reis. E tem um detalhe que está em Crônicas, e só tem em Crônicas, que debaixo dos querubins tinha carros. Então, ao todo, já tem 4 querubins, certo? Então, ali já tem uma visão mais exata do céu. Só que é só sombras até agora. Aí, então, o Senhor vai falar disso através de Isaías capítulo 6. E esse é muito importante, porque ao invés de aparecer querubins, vai aparecer serafins. Os serafins também são 4, eles são bem semelhantes aos querubins. Tem pessoas que acham que é até o mesmo, eu não acho que são os mesmos. Mas ali Isaías vai ver a visão do céu, como é mais ou menos, né, a realidade do que estava figurado no tabernáculo. Isaías não vai ver menorá, não vai ver altar de ouro, não vai ver muitas coisas. Deus vai revelando progressivamente. Mas Isaías viu algo já que era real. Ele viu um grande trono no céu, o Senhor assentado sobre ele. As abas da sua veste enchiam o templo e os querubins estavam ali cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. É uma frase muito importante também. Só que Isaías falou um pouquinho dos detalhes dos serafins. Eles têm 6 asas, não 4, 6. Isaías não falou nada do rosto deles.
Não sei se ele viu e não falou porque não quis falar, ou se não tinha nada para falar nos rostos dos serafins. Mas vai ter um cálculo lá em Apocalipse. É difícil falar sobre isso, irmãos, mas vai ter um cálculo lá em Apocalipse, depois que você passar por tudo isso que eu estou falando, que você vai ficar em dúvida se ali são querubins ou serafins, ou são os dois, ou é a mesma coisa, mas o Senhor está indicando coisas maravilhosas ali. Enfim, Isaías não quis falar muita coisa. Ou o Senhor não mostrou, muita coisa para Isaías, porque o Senhor ele pode mostrar para Isaías somente o que Isaías precisava ver. Mas depois, a história vai para Ezequiel. Aí você tem que ler Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10, onde aparecem os seres viventes, mas que ali são chamados de querubins. E tem diferenças. Cada um tem 4 faces. Rosto de leão, rosto de homem, rosto de novilho e rosto de águia. Isso no capítulo 1. No capítulo 10 já vai ter uma pequena mudança. Ao invés de rosto de novilho, vai falar que é rosto de querubim, um deles. Ezequiel fala que era a mesma visão. Eram os mesmos seres viventes. Aí já tem um mistério, Um dos querubins estão com a face diferente, com a face de querubim. O que é face de querubim? A gente precisa meditar nisso. Mas Ezequiel vai falar que cada um tem 4 asas, não 6. Isso é detalhe importante. E Ezequiel vai ver muito mais. Ezequiel vai ver o trono que Isaías viu, mas agora ele vai ver querubins com todos aqueles detalhes, vai ver aquelas 4 rodas com detalhes incríveis, e o detalhe das faces, e muitos detalhes, tipo as asas dos querubins, quando bate uma na outra, tem tem barulho como de um exército, barulho como de muitas águas, com a voz do Todo-Poderoso. E aí, irmãos, são detalhes que parecem que estão todos ocultos, mas não estão. Tem um propósito para tudo. Você tem que entender que os querubins, eles flutuam, não precisam daquelas rodas. E nem o Senhor precisa dos querubins. Mas aquelas 4 rodas estão quase que uma dentro da outra, cada uma do lado de um querubim, eles estão todos unidos, eles carregam a glória do Senhor, e tudo isso é muito lindo e não dá para falar tudo aqui em um vídeo só. E lá em Ezequiel 10, você precisa ler também. Ezequiel vai repetir alguns detalhes, mas vai acrescentar outras coisas. Pronto, já tem uma história aí. Só que Deus, no próprio livro de Ezequiel, ele vai falar mais 2 coisas importantes. São 3 pontos de história dentro do livro de Ezequiel, Aqui está no capítulo 1 com o capítulo 10. E depois, lá no capítulo 28, o Senhor vai usar o rei da Síria para revelar a queda do diabo. E vai falar que ele era um querubim ungido da guarda de Deus. Deus colocou querubins no Éden para guardar o Éden. Querubins estão relacionados com guardiões, vigias, que exerce juízo sobre a terra. Serafins não. Serafins estão relacionados com purificação, porque um deles purificou a boca de Isaías. Tá vendo como parece que não tem muita coisa, mas tem? Então tá. Aí no capítulo 28, Deus vai revelar que ele vai dar a entender pra gente que Satanás fazia parte de um desses querubins. E ele era da mais alta patente. E caiu. E olha o estrago que ele fez. Deus não falaria isso à toa, Tu eras um querubim ungido, andava sobre pedras de fogo, era o aferidor de medidas, era perfeito em teus caminhos. E nada disso se encaixa com o rei de Tiro. Isso era para falar do diabo. Então ele era um querubim que caiu. Aí sobre isso eu não tenho dúvida. E depois, lá em Ezequiel 40 e alguma coisa, acho que é 40 e... não lembro. Mas Ezequiel do 40 ao 48 vocês já sabem, O Senhor está falando coisas a respeito do milênio, é um novo mundo. O Senhor pediu querubins bordados nas paredes. E ali vai aparecer só 2 faces, rosto de leão e rosto de homem. Ali não tem águia e nem novilho. Por quê? E outro detalhe, os querubins já não estavam mais com as suas faces olhando para o propiciatório. Eles estavam com as suas faces olhando para palmeiras.
Aí já tem uma história contada. Aí se você somar todas essas histórias, e elas foram apresentadas para a gente realmente em uma linha do tempo exata, você vai começar a entender coisas do alto, coisas profundas. Mas a tampa da panela está lá em Apocalipse. Porque lá em Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, esses seres viventes, eles vão aparecer lá. Tanto querubins como serafins foram nomeados de seres viventes. Só que um chama querubim, outro chama serafim. Serafins têm 6 asas, querubins 4. Eles têm as aparências semelhantes, mas parece que as faces um pouco diferentes. Não parece que serafins têm 4 faces. Parece que cada uma tem uma face semelhante à dos animais. Não cada serafim tendo 4 faces. Os querubins, eles têm 4 faces. Os querubins, eles são semelhantes a carvão no fogo. Tem fogo sobre eles, mas é semelhante a um carvão pegando fogo. Os querubins, os serafins não. Eles são semelhantes a fogo mesmo. Aliás, a própria raiz da palavra serafins é como se fosse consumindo pelo fogo, ardendo em fogo, queimando. Essa é a raiz da palavra serafim. Se você for pesquisar isso, você vai encontrar o que eu estou falando. Então vê como eles têm algumas semelhanças, mas não são os mesmos seres? O mais curioso de tudo é que lá em Apocalipse 4 vai aparecer os seres viventes, só que não vai falar se são querubins ou serafins. E eles vão cantar, eles vão falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, mas vai mudar a frase. Não vai ser como em Isaías 6, e toda a terra está cheia da sua glória, porque eu acredito que isso fala do milênio. Só no milênio que toda a terra estará cheia da glória de Deus de fato. Eu sei que tem muitas criações maravilhosas do Senhor, quem criou o mundo foi o Senhor, só que esse mundo está alterado. O mundo não está cheio da glória de Deus, estará no milênio. Literalmente, o mundo inteirinho, tanto os animais do céu como da terra, como todas as famílias da terra, como toda a criação, como tudo que vai ser levantado e criado, tudo vai ser a glória de Deus. O sol, a lua, tudo, nada fica fora disso. Por isso que eu acredito que os serafins cantaram a respeito do milênio. Agora em Apocalipse, diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. Então eles estão cantando algo ainda do nosso tempo. O curioso é que João vê que cada um dos seres viventes tem 6 asas, não 4. E 6 asas, quem tem são os serafins, e não os querubins. E aí? Como entender esse mistério? Porque no capítulo 6 de Apocalipse, cada um dos seres viventes vai chamar um cavalo. E até então a gente entendia que quem chamavam os cavalos eram os querubins. Só que os querubins têm 4 asas e não 6. Certo? O que dá a entender que é tudo igual e faz a gente não ficar pensando muito sobre isso, é porque tem aquela palavra, Santo, Santo, Santo. Não é? Os serafins de Isaías 6 falaram isso, e lá em Apocalipse 4 está acontecendo isso. E realmente as 6 asas coincidem, certo? As 6 asas vão coincidir. Mas a gente chama aqueles seres viventes de Apocalipse 4 de querubins. E os querubins têm só 4 asas. O que o Senhor está falando para a gente nisso? Você vai ter que calcular. Se você entende, realmente está entendendo o que eu estou falando, e lê as características, você vai perceber que serafins e querubins são seres diferentes, não são os mesmos. E como resolver o caso em Apocalipse? Pode ser assim. Bom, o primeiro eu já elimino. Eu não acredito que seres viventes... os dois são seres viventes, né? Eu não acredito que serafins e querubins são os mesmos. Então esse caso eu já eliminei. Só sobra, então, mais uma ou 2 alternativas. Ou você vai entender que quando o Senhor mostrou para João a visão do Apocalipse 4, o Senhor mostrou para João os serafins. São chamados de seres viventes, falou dos rostos, mas são os serafins. E lá em Apocalipse, capítulo 6, quando cada um chama os 4 animais, ali já pode ser os querubins. Isso é uma alternativa.
Porque o rosto do ser... Você não pode esquecer que lá em Apocalipse 4 vai aparecer os rostos, né? Mas não vai dar a entender que está falando que cada um tem 4 faces. Dá a entender lá que cada um tem uma só face. Você pode entender que uma face está aqui na esquerda, outra face na direita, outra face aqui atrás. É uma só cabeça, né, semelhante a homens, porque fala tanto em Ezequiel 1 como Ezequiel 6 que eles são semelhantes a homens. Tem mãos de homens, os pés parecendo de homem, o formato de homem, né, só que é uma mistura com animal também. Então você pode entender que João estava olhando os querubins de frente e vendo uma só face, mas tinha 4. Mas você pode entender também que João estava olhando não os querubins e sim os serafins, por isso que ele viu uma face só. Você pode entender isso. E João falou específico, cada um tinha 6 asas. Não pode ser os querubins, e sim os serafins, em João 4, em Apocalipse 4. Mas em Apocalipse 6, pode ser que o chamamento dos cavalos, quem fez foram os querubins. Já que os querubins, eles são guardiões e exercem juízo sobre a terra. Lá em Ezequiel, é uma coisa muito interessante que acontece ali. Porque o Senhor, ele desce do céu em visão. Eu acredito que desceu literalmente. Não acredito que foi só uma visão. O Senhor baixa do céu com os 4 querubins. E ali tem fogo sobre os querubins. E lá em Ezequiel 10, tem um homem com linho fino. Ele coloca as mãos sobre os querubins, pega a brasa de fogo e atira em Jerusalém. Porque ela estava cometendo muitas abominações. E o Senhor mostrou essas abominações para Ezequiel no capítulo 8. Em todo o livro, né? Mas mostrou bem direcionado ali em todos os ângulos no capítulo 8. Então os querubins estão exercendo juízo. E ali é curioso porque eles vêm acima do templo. Então você vai ter o templo com as sombras e em cima do templo a realidade. É a realidade e as sombras juntas. Lembra, nossa visão sobre esses assuntos, ela estava muito simplificada. A gente apenas achava que serafins e querubins são os mesmos seres, aquilo ali em Apocalipse 4 era tudo a mesma coisa. Enfim, não tinha mais o que meditar. Mas agora você pode ver que tem um universo de coisas aí para você meditar. Claro que eu posso estar errando em alguma coisa, mas até agora eu não consigo identificar o erro, se eu estiver errando. O que eu acredito é que os serafins e os querubins não fazem parte da mesma categoria, por causa dos detalhes, então eu tenho que resolver o caso de Apocalipse 4 e 6, que são onde esses seres aparecem. E o Senhor pode muito bem, em Isaías capítulo 4, está chamando a visão de Isaías, em Apocalipse capítulo 4, está chamando a visão de Isaías, porque Apocalipse 4 e 5 trabalha de maneira atemporal. É incrível, essas coisas são incríveis. E no capítulo 6, o Senhor pode estar chamando a visão de Ezequiel, os querubins, para exercer juízo na terra. E chamando os querubins, chamando o profeta Ezequiel, assim, para você direcionar o seu olhar para Ezequiel, já chama Zacarias, porque os cavalos estão em Zacarias. Chamando Zacarias, chama Daniel, Neemias, Esdras, e assim vai, o Senhor vai chamando os profetas pelo livro do Apocalipse. Pode ser muito bem esse caso, não é? Então é assim que eu estou olhando, né, até agora para essas questões. Bom, você tem que ler todos esses textos, né, essas referências, mas principalmente Isaías 6, comparando com Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Os seres viventes, eles vão aparecer em outros capítulos, através dessa expressão, seres viventes. Eles vão aparecer em Ezequiel 3, eles vão aparecer em Ezequiel 8, certo? Mas para você comparar os detalhes e diferenciar as categorias, você precisa ler Isaías 6 com Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Eu tenho um aplicativo da Bíblia e eu vou escutando esses capítulos, acabou eu volto, vou para Ezequiel 1, acabou, volto, vou para Ezequiel 10, acabou, eu volto, ou você lê e anota, tanto faz. Eu costumo ouvir quando eu vou deitar para dormir, eu gosto. Aí você vai conseguir diferenciar essas coisas.
quando o Apocalipse dá pra gente essa visão e fala que cada um tinha respectivamente 6 asas, não é por acaso. O Senhor, imagine, o Espírito Santo sabia que nós iríamos olhar para Isaías 6. É só lá que tem 6 asas, os seres viventes. Mas quem estivesse lendo a palavra de Deus, estivesse esperto, iria entender que os querubins têm 4 asas e 4 faces. Já os serafins não têm 4 faces, tem uma. Isaías não fala nada das faces dos serafins, mas você pode entender que cada face, cada serafim tem uma face semelhante à de homem, só que um pode ser rosto de homem, o outro rosto de águia, o outro rosto de leão e o outro rosto de águia. Uma só face. Entendeu? Pode ser assim que você... É uma alternativa para você olhar para essas coisas. Enfim, eu vou terminar aqui, irmãos. É uma coisa muito complicada de você estar falando assim sem estar lendo os textos. Eu estou falando de cabeça, então desculpa aí às vezes que eu estou tentando puxar a memória das coisas. Tá bom? Deixe os comentários. Se ficou confuso, me fala também. Eu volto a falar desse assunto, talvez lendo os textos. É que é muita coisa para ler. Se você começou a entender algo, tem algo para acrescentar, deixa no comentário também, que ajuda bastante. E aí a gente vai somando e vai pensando nas coisas do alto. Porque nós estamos falando de toda a família do céu e de toda a família da terra. Nós vamos se encontrar. Tanto os serafins como os querubins foram criados para falar a respeito da obra do Pai e do Filho, realizadas na terra, na igreja, através do seu Espírito, que estava no céu, sobre toda a família do céu e que iria ser enviado para toda a terra. Por isso que os querubins e os serafins é uma mistura de rosto de homem com animal, é tudo criação do Senhor. E tem mais para falar sobre isso. O importante é você entender o propósito. Quais são os propósitos do Senhor e está revelando tudo isso. E aí você consegue meditar e se alegrar. Isso alegra muita gente. Enfim, vou parar por aqui, tá bom? Não esqueça aí de conferir a inscrição no canal, compartilhe o vídeo, faz aí o que você pode fazer para ajudar o canal. Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos na paz.